teu coração, que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 24, 2 Samuel, no capítulo 24, versos 10 até o verso de número 16, tá certo? Nós vamos ler esse texto e logo em seguida passaremos para os versículos 18 em diante. Então, 2 Samuel, verso de número 10, capítulo 24, vamos ler dos versos 10 até o verso 16, tá certo? Depois o versículo 18 em diante. Repito, 2 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 10 até o verso 16 e o versos 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Sentiu Davi bater no coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu procedi loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. De Dan até Bérseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor, a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi. Preste atenção, ele disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome, meu rei, e ofereça, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece a ti. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não posso oferecer ao Senhor nenhum sacrifício que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata, edificou ali ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Que Deus fale conosco por intermédio da sua palavra. Amém? É um texto um pouco longo, um texto conhecido, mas que fala muito ao meu coração e tem falado ao longo destas semanas.
Deus me tem chamado a atenção, tem trazido ao meu coração a necessidade de trazer também ao teu coração sobre o quanto e a maneira como nós temos de fato servido a Deus. Se nesses dias nós temos dado a Deus o devido valor, a devida importância, se temos testemunhado do Senhor, se temos tido a nossa cabeça no devido lugar, se o nosso comportamento tem sido um comportamento agradável a Deus em tempo de isolamento, em tempo em que muitos de nós está à frente da televisão, na internet, alguns fazendo viagens, postando fotos, enfim. Deus tem incomodado com uma palavra sobre o que é que nós temos oferecido a Ele. O quanto temos dado ao nosso Deus nesses dias. O quanto eu e você temos de fato servido a Deus. A qualidade daquilo que nós temos entregado de nossa parte a Deus. Isso tem incomodado ultimamente, porque muitas das vezes nós, com a nossa acomodação, pela falta de um culto presencial, por estar, quem sabe, sendo cobrado um pouco mais presencialmente pela liderança pastoral, muitos de nós, quem sabe, estão afrouxando as cordas, estão afrouxando a sua maneira de viver para com Deus. E a palavra que eu tenho no teu coração nesta noite, irmão e irmã, está baseado em 4 grandes perguntas. A primeira delas: quanto me custa servir a Deus? Segunda pergunta: o que estou oferecendo a Deus? Terceira pergunta: do que eu abri mão da minha vida para poder servir a Deus? Quarta pergunta: o que é importante na minha vida? Amados, essas 4 perguntas, elas têm falado muito ao meu coração, porque nos últimos dias, até mesmo antes dessa pandemia, não era difícil ouvir de pessoas que se diziam cristãs, e até que se dizem cristãs, dando muito pouco para Deus. E quando eu digo para Deus, eu digo em todos os aspectos emocionais, espirituais, materiais. Porque atitudes que nós tomamos evidenciam e revelam o grau de intimidade e disponibilidade que eu tenho, a minha vida e as coisas que eu tenho para as coisas de Deus. Porque tudo, enquanto cristão verdadeiro na minha vida, tudo que eu faço é espiritual. Se eu sirvo a uma comunidade, isso é espiritual. Se eu estou na igreja local, espiritual. Se eu estou em casa, espiritual. Onde eu estou e tudo que eu estou fazendo tem caráter e tem dimensão espiritual. Então eu quero aqui, com base no texto que nós lemos, trazer ao teu coração uma grande verdade, um grande princípio e também uma grande lição. Uma grande lição baseada no servo de Deus, Davi, o grande rei Davi. A grande conclusão do texto que nós lemos tem a ver com uma verdade e com uma grande lição que o rei Davi aprendeu. Qual é esta lição, pastor? Pensar que a sua própria força, que a sua própria capacidade, que lhe garante o sucesso, que lhe garante a verdadeira vitória, o verdadeiro prazer, a verdadeira motivação, ou até mesmo que lhe garante ir ao céu. Se é que muitos ainda estão preocupados com isso. Quantos cristãos por aí nesse tempo já perderam de vista a visão do sagrado, a visão do espiritual e a visão da vida eterna? Porque muitos estão vivendo como que se o Senhor não existisse, vivendo como se o Senhor viesse daqui a 50, 100 anos, enfim. Mas a maneira como nós vivemos revela
quem de fato nós somos e em quem nós acreditamos. Na realidade, amados e amadas, nós temos sido muito mal orientados por muitos, através das mídias sociais, sobre o que é ofertar a nossa vida ao nosso Deus. Na realidade, muitas pessoas encontram muito tempo para servir a si mesmas, em pouco tempo para servir a Deus. Quer ver o negócio? No início da pandemia, naquele primeiro mês, todos nós, de maneira geral, estamos mais o quê? Contritos, mais quebrantados. Sim ou não? Estamos mais debruçando na Bíblia, lendo mais a Bíblia. Muitos até só ligavam a televisão em programas cristãos. Mas e agora? Como é que isso está? Não é isso? Porque parece-me que alguns meses atrás o Senhor ia voltar de repente, então eu tinha que consagrar a minha vida, mas agora muitos acham que o Senhor não virá agora. Mas Ele pode ir para você hoje mesmo. Eu preguei recentemente. Logo hoje mesmo o Senhor pode te chamar. Então, amados, eu quero, vem comigo aqui, perceba o que eu estou lhe falando. Esse texto fala de um momento muito crucial na vida do rei Davi. Porque na realidade o rei Davi estava vencendo grandes batalhas, conquistando demais, expandindo o seu reino, expandindo a sua fortuna, o seu heroísmo, tá certo? A sua liderança em meias batalhas estava além das fronteiras e o seu reino estava expandindo. Então o que vem ao coração de Davi? O desejo humano de saber quanto ele tinha conquistado. Então ele levanta um censo, faz um levantamento de quantos homens ele tinha, como era o seu exército, tá certo? Qual era a dimensão da sua terra, da sua propriedade. Ele queria saber quantos homens ele tinha, para que todos soubessem que ele era o grande rei. Ele esquece que as suas conquistas tinha alguém poderoso por trás de tudo isso. Você já pensou, você que está me ouvindo, e por favor, repasse esta mensagem para aqueles que estão em sua casa, que estão fragilizados, para que estes saibam e entendam esta grande verdade. Se você chegou até onde você está, quem te garantiu isso? Se você hoje tem uma situação econômica tranquila, quem lhe deu isso? Quem lhe deu saúde? Quem abriu porta para você? Quem te deu a família que você tem? Então você que me ouve, olha aqui, vem cá, ouça-me. Se você está numa boa, você acha que foi apenas mérito teu? Absolutamente. Em algum momento, Davi descansou em seu próprio mérito. Descansou pensando, eu sou poderoso. Ele sentiu-se envaidecido, orgulhoso de si, e em algum momento ele colocou Deus em segundo lugar, talvez até de maneira inconsciente. Quem sabe alguns podem dizer, mas pastor, o senhor está sendo muito radical, porque o que na realidade Davi fez foi apenas um ato administrativo. Não foi, porque muitas das vezes nós não medimos as consequências daquilo que nós falamos ou fazemos, até porque cremos na misericórdia de Deus. Mas a grande mensagem que eu quero partilhar ao teu coração, amados irmãos e irmãs, não subestime a graça de Deus, não subestime o favor de Deus, não desmereça Deus em nenhum momento da tua vida, porque muitas vezes você não reconhece isso por palavras, mas com atitudes, porque a minha maneira de servir a Deus, ela evidencia o quanto eu creio que Deus está no controle da minha vida, e o quanto que as minhas conquistas têm a ver com a graça de Deus, com a intervenção de Deus. Simples assim. Não é verdade? A nossa vida passa como um conto ligeiro. Fazemos planos e não temos certeza de nada. Então aqui, amado e amada, Davi
propõe um recenseamento e descobriu esse recenseamento que ele tinha o quê? Em Israel havia 800 mil homens de guerra que puxavam da espada, e Judá eram 500 mil. Sentiu Davi bater no coração, haver recenseado o povo. Ele falou assim: meu Deus, que coisa grande, mas onde Deus está nesse negócio? Eu não devia ter feito isso. Davi então reconhece o que fez e foi advertido tremendamente por um homem de Deus que chegou até ele e falou: olha, Davi, o profeta Gade chega até ele e fala: assim diz o Senhor. Davi, que queres que eu te faça? Qual é a pena que você quer que eu lhe conceda diante dessa gravidade e pensar que a sua vitória não tem a minha intervenção? Não quero aqui, amados e amadas, desmerecer o teu zelo, a sua dedicação, o teu empenho, a sua performance humana, que deve ser considerada. Mas nós que somos espirituais jamais devemos desconsiderar que o nosso sucesso, a nossa vitória tem a ver com a intervenção de Deus em todas as áreas da vida. Porque o nosso sucesso, ele não baseia-se apenas nas conquistas para este mundo, mas sobretudo nas conquistas para o reino espiritual. Porque o que nós temos aqui é para viver aqui, mas para aquilo que nós vamos viver no céu, na eternidade, é aquilo que nós tivermos em nosso coração. Porque onde estiver o teu coração, ali vai estar o seu tesouro. Então, Davi entende a atitude equivocada que ele toma. Então, ele chega até o profeta Gade e fala assim: que eu não caia nas mãos dos homens, mas que eu caia nas mãos do meu Deus. Então, por consequência desse comportamento, Israel sofre, o povo sofre, porque o rei, por uma atitude inconsequente, sofre todo o povo. Se você que está me ouvindo, chefe da família, se você comete um erro, toda a sua família vai sofrer consequências. Se eu, enquanto pastor, liderança espiritual de nossa comunidade de fé, se eu fraquejo na fé, se eu cometo uma falha, eu posso colocar em risco toda a vida dos meus irmãos e irmãs. Porque eu tenho autoridade sobre vocês, abaixo do meu Deus, eu tenho uma responsabilidade a isso. Não sou dono, mas eu sou responsável espiritualmente, por zelar espiritualmente da comunidade de fé, levá-los a manter uma vida espiritual equilibrada. Então, Davi reconhece isso. Davi então tem o arrependimento, ele fala: eu pequei contra Deus, mas o povo não pecou. Cai a tua mão sobre mim, mas não caia sobre o povo. Então Davi reconhece, porque Deus não queria trazer nenhum dano, mas Deus quis mostrar a Davi que um rei, que uma autoridade, que alguém, quando toma uma atitude inconsequente, traz consequências para a sua vida, materiais, emocionais e espirituais. Então, diante do seu arrependimento, porque um coração quebrantado e contrito não será jamais, arrependimento, mudança de vida, reconhecimento de pecado, volta para Deus, não será desprezado por Ele. Porque quando há arrependimento, há renovação, e onde houver arrependimento, há espaço para avivamento. Guarde isso. Quando houver arrependimento, haverá lugar para avivamento. Eu não sei quantos prestaram atenção ou leram a devocional, ou melhor, a mensagem do boletim deste domingo. Eu quero refrescar a sua memória o que leva um homem e uma mulher que busca um avivamento pessoal para a sua vida. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço as minhas falhas, eu estou tratando seriamente o pecado, eu estou decidindo uma transformação da minha vida, eu reconheço que eu preciso permanecer no caminho da bênção, eu busco no Senhor o perdão, eu limito os meus interesses pessoais e priorizo os interesses de Deus, e por aí vai. Então, quando há arrependimento, e Davi mostrou arrependimento no ato de reconhecer que o censo promovido por ele, o levantamento do censo, foi um equívoco, não pelo levantamento em si, mas por ter a arrogância, o pensamento, a soberba de achar que toda vitória estava nele, a ganância, a soberba, eu tenho, eu faço, eu aconteço. Então, Davi, diante da misericórdia de Deus, ele recebe uma palavra do profeta Gade: já que há arrependimento, Davi, sobe
Lá no versículo 18 de 2 Samuel 24, levanta, sobe e levanta um altar ao nosso Senhor. Se você está arrependido por ter levantado o censo, se você está arrependido pelo pecado cometido contra o Senhor, é necessário que você, olha Davi, levante um altar. Levante um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Parece uma coisa aparentemente sem sentido, mas Deus então vai por intermédio do seu profeta e fala: Davi, as coisas podem mudar. As coisas serão diferentes daqui em diante porque você está reconhecendo. Então faz uma coisa. Aí vem dois personagens, Araúna e o novo Davi. Então ele vai até a terra de Araúna, até as terras de Araúna. Ele olha uma terra e quando ele vai em direção a Araúna, o proprietário daquelas terras em que Davi entende que seria um lugar para edificar um altar ao Senhor, e Araúna percebe a intenção do coração de Davi. Araúna olha para aquele rei quebrantado, olha, aquele rei que se aproximava dele, olhou do alto e vendo que o rei e seus homens chegavam até ele, saiu Araúna, se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou a ele: por que você veio até mim, rei? A quem devo a honra? Que privilégio poder receber na minha casa o rei Davi. Pergunta: o que vem fazer na minha casa? O rei falou assim: rei Davi, eu vim aqui para comprar de ti uma eira, uma propriedade, um lugar, uma terra, um espaço, porque eu quero oferecer um altar ao Senhor, edificar uma casa de louvor e adoração, um templo ao Senhor. Olha agora, Araúna fica assim maravilhado: rei, eu percebo a intenção do coração. Olha bem, amados irmãos, como é que Deus vai tratando. Alguns instantes atrás, o coração de Davi era um coração soberbo. Agora o coração de Davi, reconhecendo que Deus é quem consegue vitória, tem um coração quebrantado, um coração que todos aqueles que estão à sua volta percebem a verdadeira intenção do coração do rei. Não era algo para ele, era para Deus. Oh, que coisa linda! Quanto temos dado a Deus? O que tem me custado servir a Deus? Tem muita gente que diz que serve a Deus, mas eu vou dizer uma vergonha: não tem comportamento adequado, testemunho inadequado. Servir a Deus custa para nós, sim, nos torna pessoas diferentes, sim. As pessoas olham para nós e sabem que nós somos diferentes, porque se você não faz diferença, se as pessoas olham para você e não percebem que no seu coração há intenção para as coisas de Deus, você não é um cristão, ou você não tem se revelado um cristão, porque quem é cristão se revela não por palavras, mas sua vida como um todo revela que ele é alguém especial. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Verdade? Está dura essa palavra, mas é necessário. Está certo? Aquele Araúna viu a intenção do coração de Davi. Quando você se assenta com alguém, onde você viaja, o que você faz aqui e ali, as pessoas olham para você e falam: ó, que cristão maravilhoso, eu conheço a intenção do seu coração. Porque se não é, meu querido, me perdoe, se não é cristão, será mundano. Há uma diferença. Quanto me custa servir a Deus? Quanto tem custado a você servir a Deus? Quanto de você pertence a Deus? Quanto você tem ofertado a Deus emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e materialmente? Não, eu não posso, essa área não é espiritual. Tudo é espiritual. Minha área financeira é espiritual. Eu consagro a Deus e levo ao altar. Meu testemunho diz quem eu sou. Também é algo que eu ofereço a Deus. O zelo, a obediência, o testemunho e tantas outras coisas. Porque para muitos
espiritual aquilo que me convém, aquilo que me traz prazer, porque, segundo muitos, não é bem assim. Não é bem assim. E muitos, depois desse tempo, ou muitos que me ouvem podem estar acomodados, pensando, igreja não é mais necessário, pastor não é mais necessário. Aliás, eu tenho tudo dentro de casa, como o nosso irmão Felipe bem disse recentemente, como é gostoso ficar num sofá ouvindo. Para mim não, é gostoso, tem seu valor, mas eu prefiro estar na igreja com você, meu irmão, minha irmã, te abraçando, te cumprimentando, te olhando nos olhos, chorando, e quando eu estiver chorando você vai me abraçar, vai me acompanhar, você vai me ajudar a superar. A comunhão, o ajuntamento solene, ele é fundamental. Por isso eu tenho que construir alguma coisa. O templo é o lugar em que nós nos encontramos também, é um lugar em que eu ofereço o meu melhor também ao Senhor lá, me abasteço para depois também colocar em prática o que eu aprendo. Então, amados irmãos e irmãs, aquele homem olha para Davi e vê que agora há um coração transformado. Ele fala assim: meu rei, não posso lhe vender, a terra é tua, pede o que você quiser, faz do que você quiser, meu rei, porque o que você está fazendo é para Deus. Amados, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas Davi levou um tapa de luva. Porque, amados irmãos e irmãs, Deus trata conosco, Deus quer tratar conosco. E quem sabe Davi pensou assim: meu Deus, como é diferente aquele que tem um coração nas coisas do Senhor. Como é diferente, amado e amada, aquele que tem o seu coração nas coisas de Deus. Servir a Deus é diferente. Honrar a Deus é diferente. Então o rei quebrantado fala assim: Araúna, eu não posso ter essa terra de qualquer maneira, eu não posso ficar com a terra sem que eu pague a ela o devido valor. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Diga o preço, Araúna, eu não posso oferecer nada a Deus que não me custe um sacrifício, que não me custe alguma coisa. Que coisa linda! Esse texto acompanha a minha vida, porque, guarde isso, vou lhe dar 3 lições rápidas. Servir a Deus implica em sacrifício, Não é sacrifício no sentido de se ferir, de sofrer, não, mas de pagar um alto preço. Pagar um preço. Amados irmãos e irmãs, a área mais difícil da conversão de alguém é o bolso. Sim ou não? A área financeira, né? O tempo a gente negocia. Fazer uma obra social e aqui e ali, a gente negocia. Mas quando nós temos que pegar algumas coisas que nós temos e ter que abrir mão, sabe o que Davi está aprendendo? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Por isso, cuidado com o que você gasta, seja um bom mordomo, tá certo? Onde você investe o seu dinheiro. Tem gente que investe na bolsa, investe no dólar, investe no euro, investe no Bitcoin, investe uma série de coisas, mas não investe em coisas espirituais. Você está entendendo o que eu estou lhe falando? Deus não precisa de nós precisamos dele. Então nossos atos apenas vão evidenciar o quanto nós dependemos dele. Então o que Davi fala? Eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe alguma coisa. Fale o quanto vale essa terra. Não vou nem pechinchar, porque para Deus não pode ser o resto. Não pode ser o resto do meu tempo, o resto da minha vida financeira. Deus não. Ou eu entendo que o Deus, aquilo que eu dou para Deus é o meu melhor. Não é a quantidade, mas a qualidade do coração. Então, servir a Deus, guarde isso. Primeira lição aí, requer sacrifício, requer empenho, requer renúncia. Sacrificar com amor, dedicar, fazer um esforço além do natural. Quanto vale a terra, Araúna?
Mas meu rei, o senhor é o rei, você viu o tamanho do exército que o senhor tem? Ele fala assim: opa, eu já aprendi a lição, o exército é meu, não fui eu que conquistei, foi Deus que me concedeu, a vitória é dele, não minha. Segundo, servir a Deus significa se esforçar. Se esforçar. Se esforce. Lembra aquela palavra que eu disse, da palavra de Paulo a Timóteo? Rapaz, o tempo está difícil, mas você está muito bem. Você está se esforçando, está se mantendo fiel, está mantendo as doutrinas, está mantendo a sua fé em ação, está sendo zeloso. Você está, olha, Timóteo, você está muito bem. Se esforçar, fazer algo diariamente, tá certo? Empreender uma dedicação. Se esforce. Não é fácil. Às vezes é muito duro, difícil, mas se esforce. Quer conquistar alguma coisa? Se esforce. Empreenda um esforço. Davi pagou o devido preço, se sacrificou e ele começou a trabalhar. Se esforce, se dedique, trabalhe, se empenhe, faça a obra de Deus, dê testemunho, faça aquilo que tiver em suas mãos, dedique-se à casa do Senhor. Amados, já dissemos aqui, as portas do templo da igreja estão fechadas para os cultos, mas a igreja continua acontecendo. Tem gente que pensa por aí que a igreja hoje ela está fechada, está de férias. Não, a igreja continua acontecendo. Ah não, eu só vou fazer alguma coisa pela igreja quando as portas se abrirem. Meu filho, a igreja já abriu há muito tempo, ela não se fecha de forma alguma, ela existe, porque você é igreja. Primeiro, servir a Deus implica em sacrifício. Segundo, em esforço. Terceiro, investimento. Servir a Deus implica em investimento. Investir, pagar o devido valor, fazer o que tem que ser feito, pagar o que se tem que pagar. Davi comprou a eira pelos bois pagos 50 ciclos de prata. 50 ciclos de prata, você pode imaginar esse valor? Passa pela sua cabeça, é muita coisa. Quem sabe no momento certo eu vou fazer uma conta para você com relação a isso aqui. Davi comprou a eira, ou seja, ele investiu para que se cumprisse a vontade de Deus. Qual era a vontade do Senhor? Que ele levantasse o altar. Apenas para ter um altar? Não. Para que ele pudesse ver se Davi estava disponível para investir o que fosse necessário para levantar um altar a Deus. Não era mais um altar para Davi. Davi estava levantando um altar para ele. Deus falou: opa, se alguém que tem que estar aqui acima sou eu. Em outras palavras, sim. Davi comprou a eira, pagou o devido preço e edificou um altar. E ele apresentou holocaustos, ofertas pacíficas. Assim, olha bem, se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Ou seja, tudo aquilo que não provinha de Deus, aquilo que não era segundo a direção de Deus para com o povo, tá certo? Toda maldição foi retirada por um ato sacrificial, uma dedicação e reconhecimento de que só Deus é Deus e ponto final. Sacrifício, esforço, investimento. A grande decisão de Davi seria mesmo reconhecer a majestade de Deus. Reconhecer a majestade de Deus, reconhecer a misericórdia de Deus, e ao reconhecer a misericórdia de Deus, ao reconhecer a majestade de Deus, essas atitudes, ou essa atitude, fez com que a terra acalmasse, serenasse, ou seja, fez com que Deus fosse favorável para com eles. Você quer que Deus seja favorável para com você? Reconheça a bondade, a misericórdia e a majestade de Deus.
em todas as áreas da tua vida. Reconheça a majestade e a misericórdia de Deus. Ponto final. Então termino esta reflexão com aquelas 4 perguntas que eu lhe fiz inicialmente. Quanto tem custado a você servir a Deus? O quanto você tem oferecido a Deus? O que você abre mão ou está disposto a abrir mão para servir a Deus? E quarto, eu pergunto: Deus é de fato importante na tua vida? Responda sinceramente a si mesmo cada uma destas perguntas e faça como Davi assim fez. Senhor, estou disposto a oferecer o que for necessário, mas eu não posso oferecer nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Estou disposto a oferecer, ainda que custe muitas coisas da minha vida, eu estou disposto a lhe oferecer. Amado irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que esta palavra renove a sua fé, renove a sua compreensão, que é Deus que nos garante a vitória, e a misericórdia dele, que se renova sobre nós a cada manhã, é esta misericórdia a causa, o motivo e a razão de nós não sermos consumidos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Curva a sua fronte, coloque a sua vida no altar do Senhor. Eu daqui, você daí. Olha ao Senhor silenciosamente. Fala: meu Deus, eu reconheço a tua majestade, eu reconheço a tua misericórdia, Senhor. Trata com o meu coração e faça com que eu possa a cada dia mais oferecer o meu melhor ao Senhor. Oremos. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra tão forte, mas tão necessária, que nos coloca no devido lugar. Que cada irmão e irmã que me ouve neste momento, meu Pai, tenha esta oportunidade para rever a sua vida, neste tempo que o Senhor tem nos dado a oportunidade para reavaliar a nossa vida espiritual. Seja um tempo em que o teu povo possa reconhecer a majestade e a soberania que vem do Senhor, e sejam dispostos, meu Pai amado, a pagar o que for necessário para uma vida de profunda comunhão contigo, meu Pai. Que tenham a alegria de poder servir ao Senhor em todo tempo e em todo momento, e ofereçam nada mais do que o seu melhor ao Senhor, a fim de que em tudo que façam o teu nome seja glorificado e exaltado, e a fim de que o teu favor se manifeste em cada um de nós. Obrigado pela tua palavra, nos fortaleça cada dia mais, meu Pai amado, em nome de Jesus, e conceda-nos dia após dia esta alegria de poder estar na tua presença. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém? Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saiam dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que
sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo.